Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. De novo aqui falando sobre esse grande jogador, Garry Kasparov. Aí, certamente na lista aí de todo mundo entre os melhores de todos os tempos. Para muitos o melhor até o momento, mas isso é muito polêmico, mas o fato é que ele está entre os melhores, sem dúvida nenhuma. Para mim, ele ainda é o número um por tudo que já fez, mas é claro que tem gente que acha que é o Carlsen, tem gente que acha que é o Fischer. Sou um grande admirador do xadrez do Fischer, mas a obra do Kasparov foi mais longa, muito completa, 20 anos como número um. E hoje a gente vem falando de uma partida contra o maior rival dele, o Karpov, né? Ontem, no vídeo anterior, né, eu trouxe uma partida dele contra um outro grande rival dele, o Kramnik, mas o maior, como é bem sabido, é o Karpov. A rivalidade deles vai além dos tabuleiros, né? E é considerado uma das grandes rivalidades de todos os esportes, não só do xadrez. Mas antes da gente começar essa análise, deixa o like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e a gente vai ver essa super partida do segundo match entre eles, né? Foram 5 matches, para vocês terem uma ideia da rivalidade desses dois grandes jogadores, 5 matches pelo Campeonato Mundial. O primeiro tinha terminado, digamos assim, sem conclusão, porque ele não tinha limite de partidas, era jogado a 6 vitórias, sem contar os empates. No momento estava 5-3 para o Karpov, mas ele já não ganhava há muito tempo e muitos empates. A FIDE interrompeu o match e organizou um novo match aí sim limitado a 24 partidas. É o segundo match no qual o Kasparov venceu e se sagrou campeão mundial. E essa aqui é a famosa 16ª partida desse segundo match. Vamos lá ver porque ela é tão marcante para o mundo do xadrez e na carreira do Kasparov. Bom, o Karpov nessa época jogava peão do rei, então E4, C5, cavalo F3, E6. Então o Kasparov joga a siciliana com E6, a Taimanov com o cavalo C6. Uma curiosidade, né, que depois desse match, vencido pelo Kasparov, Karpov começou a mudar para peão-dama, gradualmente, e depois se tornou um jogador quase só de peão-dama. E ele gostava de jogar cavalo B5 nessa posição, com a ideia de fazer a formação Marox. O outro lance mais jogado aqui é cavalo C3, né? Cavalo B5, ameaça cheque, D6 para impedir, e C4. Então nós temos a formação Marox aqui das brancas, cavalo F6, cavalo C3, A6 e o cavalo volta para A3. E aqui o Kasparov jogou um lance, digamos assim, que a gente pode dizer que é um sacrifício de peão um pouco especulativo, né? Mas, embora jogável, e trouxe a ele esse ponto. Ele já tinha empatado uma partida anterior, mas dessa vez ele veio ainda com mais sucesso. Mas posteriormente, como a gente vai ver, aí o Karpov e sua equipe encontraram uma continuação muito boa contra esse gambito e ele saiu da moda. Então, D5 aqui, um sacrifício de peão, tem 1, 2, 3, 4 ataques no peão de D5 contra 3 defesas. C toma, peão toma, cavalo B4, agora atacando aqui. Mas o Karpov não se preocupou em defender o peão, ele jogou bispo E2. Na partida, essa que foi a 16ª do match, na 12ª, essa mesma posição, Karpov jogou bispo C4, bispo G4, e depois de bispo E2,
trocou dama toma cheque, dama E7, bispo E3, cavalo de B toma D5. Aqui o Kasparov recuperou o peão sem nenhum problema e igualou e empatou com facilidade. Mas dessa vez, Karpov veio mais preparado e escolheu o bispo E2, que é uma resposta boa aqui. E aqui o Kasparov jogou bispo C5. Ele... Não é a intenção dele recuperar o peão e jogar uma posição pior, como, por exemplo, cavalo toma, dama toma, roque, com os peões iguais, né? Mais a posição aberta, as brancas mais desenvolvidas, esse bispo pode vir para cá, embora tenha boas chances de, com jogo preciso, igualar, mas ele não queria jogar um final desses contra o Karpov, não era a intenção dele jogar esse gambito para isso. Então ele seguiu na linha de jogar com peão a menos, desenvolveu e jogar por atividade aqui, bispo C5 e roque, né? Depois do roque, eu acredito que as pretas têm um bom jogo, esse lance natural. Mais tarde, a equipe do Karpov encontrou aí continuação bispo E3 e ele jogou contra um grande mestre holandês, o Van der Wiel, num torneio em 1986, ou seja, no ano seguinte. Bispo toma e dama cheque aqui para pegar o cavalo. Cavalo D7, dama toma impedindo o roque. Bispo C5 volta para rocar e cheque aqui. Se jogar dama E7, dá para trocar as damas e um peão a mais no final, né? Sem aquela atividade toda. Depois de rei F8, roque, as brancas estão melhores. As pretas perderam roque, além do peão a menos. As brancas têm vantagem. Então, essa continuação aí do bispo E3 e dama 4 cheque colocou, digamos assim, esse gambito em cheque. O natural roque aqui do Karpov foi o lance jogado nessa partida. Roque e bispo F3. Agora sim, defendendo o peão. Mas Kasparov joga bispo F5. Ele está jogando pela atividade. Reparem os bispos ativos aqui do Karpov. Esse cavalo de olho na casa D3. O cavalo de A3 das brancas não é a melhor peça, né, do jogo. O Karpov jogou bispo G5, cravando o cavalo, e torre E8. Jogou Kasparov colocando mais uma peça em jogo. E aqui dama D2, acredito que é onde começam os problemas aqui do Karpov. Era o momento de trazer esse cavalo para o jogo, cavalo C4 aqui, com uma posição com chances para os dois lados. As pretas têm compensação pelo peão, né? Estão muito ativas, mas é possível, digamos assim, é hora de trazer esse cavalo para o jogo. E tem uma continuação importante aqui, né? Bispo D3 ataca a torre e o cavalo. Só que as brancas, por sua vez, podem jogar cavalo E3 aqui. Quando toma a torre e toma de rei, essa posição agora, as brancas sacrificaram material, qualidade por um peão, mas elas têm muita compensação. Essa cravada é chata, tem que ficar de olho em cavalo G4. E está jogando A3 aqui, né? Esse cavalo está sem casa. Então, essa continuação seria boa para as pretas, né? Mas para as brancas, perdão, ao invés de bispo D3, cavalo D3 era uma opção interessante com um jogo muito complicado. Depois de dama D2, o Kasparov jogou B5 e ele já começa a assumir iniciativa. Agora esse cavalo tem muita dificuldade de vir para o jogo, já que não tem essa casa, não tem essa, por conta do cavalo, do bispo e do peão. E aqui ele jogou um natural, torre de A, D1. Karpov tentando apoiar o peão passado. E cavalo D3. Então o Kasparov bota esse cavalo na cesta, apoiado pelo bispo, e ele vai se tornar um monstro aqui, né, nessa casa, apontando para a casa F2 junto com o bispo, bloqueando a coluna D, restringindo a atividade das peças brancas. E aqui o Karpov cometeu um erro que já vai deixar ele numa situação muito difícil, que é cavalo de A, B1. Reparem quando joga cavalo D3, ameaça B4, garfo, né? Em cima dos dois cavalos. Então esse lance é natural aqui. E por que não cavalo C2, né?
Cavalo C2, cavalo por B2. É o problema, né? Tampa a defesa da dama. No entanto, a melhor continuação aqui era D6, atacando a torre. Mas aqui as pretas poderiam elas sacrificar a qualidade pela atividade das suas peças, com dama toma, bispo toma, e aqui torre toma. Uma posição complicada, mais compensação aqui pela qualidade, ameaça B4, cavalo G4. Esse continua sendo um super cavalo aqui. Mas as brancas aqui têm suas chances de lutar, sim. Ó, seria uma outra partida, né? Cavalo de AB1 foi jogado e o Kasparov jogou H6, questionando o bispo. Karpov preferiu manter a cravada aqui com o bispo E4 e B4, o lance do Kasparov. Então, esse lance é muito bom, que limita aquele cavalo de B1, né? Ele não vai ter a casa A3 nem a casa C3 e ataca o outro cavalo. E aqui, numa decisão difícil, o Karpov jogou cavalo A4, que esse cavalo também vai ficar mal colocado. No entanto, a escolha era cavalo E2, mas aqui as pretas podem jogar, por exemplo, G5 aqui, né? Reparem que tem ideias de G4, esse bispo está sem casa, então teria problemas aqui para o Karpov. E se bispo toma G5, com a ideia de H toma, dama toma cheque aqui, e se bispo G6, torre toma, né? Seria assim. Está cravado, né? Não dá para tomar a torre, mas as pretas poderiam jogar aqui cavalo por F2, né? Ao invés de tomar o bispo, torre por F2. E agora sim tomar o bispo, depois de dama toma, aí sim bispo G6 e vai tomar a qualidade em seguida, porque está cravado. Não dá para jogar cavalo D4, que dama B6 é muito forte, atacando aqui, dama H4, cavalo E4. Um ataque decisivo aqui para as pretas e elas vão ganhar material. Então, ao invés disso, o Karpov preferiu jogar o cavalo em A4, que também é temerário, né? Os dois cavalos estão em situação complicada, fora de jogo, né? E o jogo e as peças pretas muito ativas, com possibilidade de jogo na ala do rei. Voltou para D6 o Kasparov e jogou bispo G3 para trocar esse bispo forte. Karpov, torre C8, trazendo a última peça para o jogo, B3. Então, B3 aqui dá, com a ideia de trazer esse cavalo para B2 para combater esse super cavalo em D3. Mas como a gente vai ver, Kasparov não vai dar respiro. Ele com a iniciativa era terrível, né? O Gary. E aqui ele jogou G5. Então, bispo toma D6. Se jogar com o cavalo B2, tá perdendo aqui para cavalo toma, dama toma, G4. A única casa para o bispo é E2. E aí torre C2, a torre entra na sétima, apoiada pelo bispo, atacando a dama e o bispo ganhando material. Então, outra ideia desse G5, né? Além de ganhar espaço aqui na ala do rei, tem essa variante concreta, ideias com G4, né? Bispo toma D6, dama toma D6 e G3 jogou o Karpov para dar uma casinha aqui para o bispo. E aqui o Kasparov manobrou aqui o cavalo D7. Esse cavalo pode ir para E5, né? Atacar o bispo, ir para G4 depois, tentar explorar as casas brancas aqui, agora enfraquecidas na ala do rei. Bispo G2, já se antecipando o ataque. Dama F6, jogou o Kasparov, impedindo o cavalo B2 de novo. Agora a dama também está de olho naquela casa. Por que não o cavalo B2 aqui, né? A ideia do Kasparov era responder com dama F6 aqui. E se cavalo toma D3, bispo toma D3. Essa é outra ideia do cavalo D7, né? Se dama toma, cavalo E5. Vai recuperar ali com
Com vantagem, na verdade, a dama não tem nem casa, né? A dama, se sair para cá, toma em F3 com cheque. Não tem casa na coluna C, então ganharia a dama aqui. Então, por isso jogou bispo G2 e dama F6. Ele joga profilaticamente pedindo o cavalo B2 ali, no estilo Karpov também. Essa questão da profilaxia. Só que aqui, além disso, ele tem uma posição de ataque. Jogou A3 o Karpov, tentando se livrar desse peão, mas A5 mantém tudo igual ali na ala da dama. Continua controlando essas duas casas. E aqui jogou dama A2 aqui o Karpov para dar essa casa para esse cavalo. Uma situação muito difícil, né? Tá muito apertado aqui. Bispo G6 jogou o Kasparov com a ideia de, se cavalo D2, jogar torre E2. Então, sempre está de olho na ideia do adversário, né? Em combater, que é algo que o Karpov fazia muito bem, chamada profilaxia, né? Jogar contra a ideia do adversário. Então, depois de bispo G6, jogou D6 aqui o Karpov. Agora, a ideia dele é devolver o peão. Se dama toma, dá para jogar cavalo D2. E se torre E2, aí daria para jogar cavalo C4, atacando a dama. Se toma, toma. Ainda a posição das pretas é muito difícil, mas das brancas, né, por conta da atividade das peças. Mas seria possível jogar assim. No entanto, depois de D6, Kasparov jogou G4. De olho nessa casa F3, ele pode vir com um cavalo aqui, né? Dama D2, então Karpov desistiu da ideia do cavalo D2, né? É um sinal que a posição está ruim quando a gente tenta fazer uma ideia e não consegue, desiste. Então, rei G7 jogou Kasparov, claro, estava ameaçando aqui, mas as brancas não resolveram nenhum dos seus problemas, continuam os cavalos fora de jogo e o poderoso cavalo preto em D3. Aqui jogou F3 o Karpov, então tentando uma vida aqui na coluna F, faz bastante sentido. Finalmente, só que tem um probleminha, né? Debilita essa diagonal. Então, agora Kasparov vai olhar para isso. Ele toma o peão, se livra desse peão indigesto, que poderia se tornar indigesto. O Karpov toma em G4, mantendo ali o peão a mais. Cheque, rei H1. E agora ele não quer tomar em G4 com a dama, e sim com o cavalo. Cavalo F6, né? Agora tendo ideias de cavalo por G4 e cavalo E4, de olho na casa F2, né, com um ataque terrível aqui para as pretas. Karpov jogou torre F4, o que não resolve o problema por causa desse belo lance aqui, cavalo E4 do Kasparov, perdão, atacando a dama, e funciona taticamente, porque se dama por D3, cavalo F2, cheque, ganha a dama, torre toma, bispo toma, e as pretas vencem. Então, claro que não pode tomar essa torre porque está cravado, mas cavalo E4 é muito forte. No entanto, não tem nada melhor, né, do que dama por D3, e o Karpov jogou. Por exemplo, a dama não tem casa, né, e está vindo um cheque terrível em F2. Então, não tem outra coisa que dama por D3, cavalo F2 cheque, torre toma F2 e bispo toma D3. Então, foi isso mesmo que seguiu a partida. Tem duas peças pela dama aqui o Karpov, mas continua... não é suficiente. Ele tentou aqui pegar uma terceira, cravando, mas o Kasparov vai vencer em grande estilo. Joga dama E3, saindo da cravada, e depois de torre toma D3. Torre C1 é muito forte, os brancos têm problemas na última fila. Se tomar aqui, toma essa torre com cheque, bispo F1, torre toma, está atacando as duas peças e as pretas vencem.
Então, tentou aqui um cavalo B2, Karpov defendendo aqui as torres, mas dama F2 é terrível. Agora ameaça entrar outra torre em E1. Se tomar aqui é mate, né? Então depois de dama F2 já é mate em 4 aqui para as pretas. Tentou cavalo D2 aqui o Karpov. E aqui o Kasparov jogou torre toma D1, que é mate em 3. Ele tinha mate direto com torre E2, seguido de dama por G2. Mas é claro que o dele também vence, é mais que suficiente. Torre toma D1, cavalo por F1, torre A1 cheque. E aqui, chegando no lance 40, né, que era o controle de tempo, o Karpov abandonou. Claro, e é mate depois de bispo F1, torre toma, cavalo toma, dama toma. Essa é uma partida espetacular aí do Kasparov contra seu grande rival Karpov. E a partir daí, essa vitória abriu o caminho para ele vencer esse match em 1985 e se tornar o 13º campeão mundial de xadrez. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se deixa no canal. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo.